afirmar como um artista brasileiro no início da década de 20, no mundo, como um artista de música erudita internacional, quer dizer, é uma coisa muito difícil. E ele arrastava isso, né, pela vida dele toda fora, né, muito fortemente. Isso eu acho que eu tentei botar no filme. Quer dizer, ele tinha muita convicção do talento dele. Da convicção, da genialidade. Ele sabia que ele era um gênio, e sofria muito com isso, né? Quando Villa-Lobos aceita reger um concerto nos Estados Unidos em 1944, ele tem como intérprete nada mais, nada menos do que o escritor Érico Veríssimo, que era, nós vamos conversar com o filho dele, que era o que nessa época nos Estados Unidos, Fernando? O pai estava lecionando literatura brasileira na Universidade da Califórnia. Primeiro passou um ano em São Francisco, na Califórnia, 44, e aí foi para Los Angeles, para a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ficou mais um ano. Ele era suficientemente importante. Por que ele foi escolhido para ser intérprete para o Villa-Lobos? Não sei, eu acho que o fato dele gostar muito do Villa-Lobos, né, ele já tinha comunicado que gostava muito do Villa-Lobos, e também porque estava lá, né, disponível, né, na universidade. Ele era professor e não era ainda um autor conhecido nos Estados Unidos, né? Então acho que foi por isso. O que aconteceu com ele? Qual foi a graça da ida do Villa-Lobos lá que o... É que o Villa-Lobos não era exatamente um homem polido, né? Ele dizia o que vinha à cabeça e tal, e não se preocupava muito com as pessoas pensassem no que ele estava dizendo, né? E o pai então teve uma certa dificuldade, né? Ele traduzia as perguntas que faziam para o Villa-Lobos respondia de uma maneira mal criada e rude, e o pai tinha que, de certa maneira, não foi um tradutor fiel, né? Porque ele tinha que abrandar um pouco as respostas do Villa-Lobos, né? Há uma frase dele que é sensacional. Na primeira viagem dele a Paris, ele chega em Paris e diz: eu não vim aqui aprender nada, eu vim mostrar o que eu faço. Entendeu? Ele tinha essa confiança da originalidade dele, da originalidade da nossa música também, das nossas raízes, né? Essa coisa de Paris é interessante porque ele estava no meio do que havia de mais avançado na criação musical, na criação artística, né? Você lembra que o Hemingway escreveu, falando dessa época, Paris é uma festa, era uma festa, né? Você tinha de tudo, Picasso, Cocteau, Hemingway, Stravinsky, mas ele, Villa-Lobos, ele era muito ele dizia assim: quando eu sinto uma influência, eu me sacudo todo. Ele não queria. Ele não queria influência. O que é? Você tem que botar entre aspas, que ninguém fica fora de influência. Claro, não é? Evidente. Então, alguma coisa dessa fase de Paris, eu acho que tem a ver com Stravinsky, né, com Prokofiev, com as coisas que ele ouvia. Agora, o interessante é que ele foi reconhecido em Paris, quer dizer, não assim pelo grande público, mas as pessoas que conheciam música escreveram críticas dizendo que um deles escreveu: um grande sopro passou, né? Porque viu aquelas coisas bárbaras. Mas a Paris daquela época estava acostumada com novidades. Era uma época de romper fronteiras. Era uma festa. Era uma festa, né? Então, aceitaram nesse sentido. Você acha que é um compositor que fica? Eu tenho certeza que sim. Pode ser que não a obra dele na totalidade, mas existem muitas obras dele que hoje em dia são muito tocadas e que eu acredito vão continuar sendo tocadas. Toda a obra de violão, por exemplo, é muito importante para o violonista. Todas as baquianas, todos os choros, alguma obra dele de música de câmara também, obra sinfônica, né? A obra sinfônica também? Sim, a Floresta Amazonas, né? o Irapuru. Todas essas obras são obras que fazem parte do repertório mundial. Nunca na minha vida procurei a cultura, a erudição, o saber e mesmo a sabedoria nos livros, nas doutrinas, nas teorias, nas formas ortodoxas. Nunca, porque o meu livro era o Brasil. Não um mapa do Brasil na minha frente, mas a terra do Brasil onde eu piso, onde eu sinto, onde eu ando, onde eu percorro.